Bom dia, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, esse momento do nosso dia em que paramos tudo para ouvir a voz de Deus. Estamos iniciando mais uma semana de atividades e trabalho e eu desejo que Deus ilumine o seu dia, te dê sabedoria, te dê graça, que o Espírito Santo esteja com você aí nas suas atividades, nas suas tarefas. E hoje eu quero meditar com você na seguinte pergunta: que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Que tipo de relacionamento Deus tem conosco? Porque relacionamento é uma via de mão dupla, né? É que nem num casamento, não adianta uma pessoa só amar sozinha, né? O relacionamento tem que ser recíproco, né? O sentimento, o valor, né? A comunhão tem que partir dos dois lados, né? Assim também é nosso relacionamento com Deus. E para meditar hoje, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 até o 17. João 21, do 15 ao 17, é o que nós vamos ler hoje aqui no nosso devocional. E é uma conversa que acontece de Jesus com o apóstolo Pedro. Você vai lembrar que Pedro é um dos principais apóstolos, vai ser chamado por Jesus aí de primeiro líder da igreja, né? Jesus vai colocar sobre ele uma responsabilidade de liderar os demais apóstolos. Mas também Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Na noite em que Jesus foi preso e foi condenado, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Depois Jesus aparece ressuscitado aos 12 algumas vezes, mas até então Jesus e Pedro não tinham tido um momento a sós. E nos parece que Pedro ainda tinha algo a resolver daquilo que ele havia feito lá de negar o Senhor. E parece que ficou alguma coisinha no coração de Pedro, talvez de culpa, de condenação. Parece que aquele relacionamento foi abalado. Sabe, às vezes nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, quando alguém erra conosco, quando alguém falha ou nós falhamos, parece que se coloca um muro entre nós e essa pessoa. E nós também, quando nós pecamos, o pecado é ofensa contra Deus. Muitas vezes parece que se coloca um muro que separa nós e Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Também diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Não há nada que ofende mais a Deus, o Senhor, do que o pecado. Porém, o pecado, na atual conjuntura que nós vivemos, ele não é motivo para a separação eterna do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança a misericórdia. Diz que Deus esquece os nossos pecados quando os confessamos e os lança no mar do esquecimento. Então hoje, qualquer homem, mulher, jovem, não importa a idade, qualquer pessoa que errar pode chegar diante de Deus e confessar os seus pecados e recebe instantaneamente, por meio do sangue do Filho Jesus, recebe o perdão e a reconciliação com Deus. Inclusive Deus deu para a humanidade, para a igreja, a tarefa de reconciliar a humanidade com Deus. Nós somos reconciliadores. Diz a palavra que recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, a tarefa de reconciliar filhos com o Pai. Reconciliação significa esse momento em que o coração de um se volta ao coração de outro, em que há perdão, em que há confissão do erro, em que há graça que perdoa, abraça e acolhe novamente. Isso é reconciliação. E esse momento de Jesus com Pedro é um momento de reconciliação. Esse momento que nós vamos ler agora em João 21, do 15 em diante, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo.
E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus respondeu, disse novamente: pastoreei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E então respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Aleluia. Eu acho incrível que Jesus, ao chegar diante de Pedro, nesse momento a sós, nessa praia onde eles estavam, era um momento muito parecido com aquele primeiro momento que Jesus e Pedro se encontraram, onde Jesus tinha dito para Pedro, na beira de uma praia: vai ali, pesca mais para dentro, você vai encontrar peixes. E ele fez a pesca maravilhosa. Agora, 3 anos depois de tudo que eles passaram juntos, Jesus está ressuscitado, mas se preparando para subir aos céus, para deixá-los aqui na terra para cumprir a sua missão. De novo, Jesus manda eles pescarem mais para dentro. Então Pedro reconhece Jesus e desce à margem. E ali, quando se encontram, Jesus diz: tu me amas? E isso fala muito comigo. Deus faz milagre em nossas vidas. Deus transforma nossas vidas. Quando Jesus se encontrou com Pedro a primeira vez, naquele mar da Galileia, 3 anos antes, Jesus não perguntou para Pedro: você me ama? Jesus ajudou Pedro na sua necessidade. Jesus socorreu Pedro na sua aflição. Jesus ajudou Pedro a resolver um problema imediato que ele tinha, que era uma situação financeira, lhe dando uma pesca que ele precisava. Depois disso, Jesus convidou Pedro: venha andar comigo, te farei pescador de homens. E começaram uma história juntos. Pedro foi conhecendo o coração de Jesus, e o coração dos dois foi se encontrando nesse caminho. Pedro passou a amar Jesus, tanto que na noite antes da cruz, Pedro disse: eu não vou deixar que ninguém te faça nenhum mal, se for preciso eu morrerei pelo Senhor. Mas depois a gente vê que isso tudo era frágil, porque Pedro negou a Jesus diante dos homens. Mas a intenção do coração dele era agradar a Deus. Mas a sua prática era a prática não tão potente, não tão forte quanto ele imaginava. Às vezes a gente se acha mais forte do que a gente é. Porém, aqui eu quero dizer uma coisa: depois de um tempo andando com Deus, o que Deus espera de nós se chama amor. Quando uma pessoa conhece a Deus pela primeira vez, é óbvio que essa pessoa não ama a Deus. Nós não temos o amor a Deus na nossa natureza. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. E até mesmo o Evangelho diz, a Bíblia diz, que o amor não vem de nós, mas ele vem do próprio Deus. É de Deus que vem o amor. João escreve na sua primeira carta, 1 João 4,10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou. Antes de Pedro poder amar Jesus, Jesus já amou Pedro e ajudou a Pedro. Porém, o objetivo de Jesus com Pedro era construir um relacionamento. E esse relacionamento se transforma em amor. Por isso agora, depois de 3 anos, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E eu tenho certeza que nesse dia, nesta manhã, o Espírito Santo está perguntando para homens e mulheres que já conhecem a Deus, que estão conhecendo ao Senhor: você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, significando: isso é importante, eu preciso de verdade, eu preciso saber
E aí cada vez que Pedro disse sim, eu te amo, Jesus lhe deu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, ame aqueles que eu amo. Ame o próximo, ame os pequeninos, ame os pecadores. Nós não podemos fazer a obra de Deus apenas por amor ao próximo, por altruísmo. Nós devemos fazer a obra de Deus porque primeiramente nós amamos a Deus. Eu preciso amar tanto o Senhor que eu passo a amar as pessoas que são filhos e filhas de Deus, inclusive os pecadores, os que estão longe de Deus. Eu começo a amar o ser humano mais e do jeito correto quando eu amo o Pai. Porque o Pai me leva a amar os meus irmãos, me leva a amar a minha esposa, a amar meus filhos, a amar meus funcionários, meus patrões, as pessoas que me cercam. Aqueles que são do partido político diferente do meu, eu também posso amá-los, porque eu amo a Deus e Deus me disse: apacenta, cuida dessas ovelhinhas, até mesmo das desgarradas, as que pensam diferente de você, até porque ninguém é melhor que ninguém. Sabe, o Evangelho fala disso, de amor. O que Deus quer de nós é um relacionamento de amor. Deus não quer de nós uma relação contratual de clientes. Deus não quer apenas pessoas que aderiram a uma religião. Deus não quer apenas pessoas que aceitaram uma proposta. Deus não quer apenas pessoas que compraram um produto ou uma ideia. Não, Deus quer filhos e filhas que se relacionem com Ele em intimidade e amor. A esses Deus revela a sua glória, a esses Deus revela sua presença, seus sonhos, a esses Deus dá missões. Quando você passa a amar a Deus, Deus envia você para missões maiores. Deus coloca no seu coração desejos grandes de servi-lo, de fazer o bem. Deus te dá propósito e direção quando você se encontra com o seu sentido. E qual é o sentido da sua vida? Primeiro, é amar a Deus. A sua alma se completa quando você ama a Deus. Nós somos criados para amar a Deus. No nosso coração tem um lugar do tamanho de Deus para ser preenchido, que só Deus pode preencher. Isso não fala apenas do vazio existencial, isso fala de relacionamento, fala de amor. Amém? Vamos amar a Deus. Senhor, eu não sei se eu te amo como convém. Pedro no final ficou constrangido. Ele disse: Senhor, tu sabes se eu te amo. Sabe, vamos jogar limpo com Deus. Senhor, eu preciso te amar mais. Senhor, eu quero te conhecer mais para que eu te ame mais. Queridos, Deus é maravilhoso. Se você não ama a Deus profundamente, é porque você ainda não convive com Ele. Se você conviver com Deus, você vai amá-lo, você vai se apaixonar por Ele, porque Deus é maravilhoso. Pedro passou a amar Jesus quando começou a conviver com Jesus. A vida cristã é relacionamento com Deus. Amém? Que eu e você possamos construir uma história de relacionamento com Deus. Que eu e você possamos andar de fé em fé, amando o Senhor e desfrutando da presença dEle em nossa vida. Porque primeiro Deus amou você. Primeiro Deus se importou com você. Aleluia. Aleluia. Querido Deus e Pai, obrigado pelo ministério da reconciliação. Obrigado porque o Senhor nos reconcilia contigo mesmo através da obra de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Somos amados teus. O Senhor nos ama tanto, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua vida. Obrigado porque o Senhor está com a gente todos os dias. Obrigado porque nunca o Senhor nos abandona. Até mesmo quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, ainda assim o Senhor está presente nos reconciliando, nos trazendo arrependimento. Pai, nós queremos te conhecer de tal modo que nós te amemos profundamente. Cristo, nós queremos te amar. Espírito Santo, nós queremos te amar. Nosso Senhor, nós queremos te amar profundamente, de tal modo que possamos te servir. Mas de modo algum queremos te servir apenas no automático, por obrigação. Tu não nos chama de servos, tu nos chama de amigos. Nos livra de fazermos a tua obra por obrigação. Queremos fazer por amor. Queremos fazer o bem por amor a ti, Senhor.
É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos de amor, do teu amor, da tua vida. Amém e amém. Aleluia. Olha só, eu tenho certeza que essa palavra vai falar o coração de muitos amigos seus, muitos colegas, vizinhos, parentes. Que tal pegar esse devocional de hoje e enviar para pessoas que você ama, pessoas que você se importa, pessoas que Deus está colocando agora no teu coração. Eu declaro uma bênção de Deus sobre cada amigo que está recebendo o devocional hoje, sobre cada pessoa que está ouvindo esse devocional. Eu declaro a mão provedora de Deus, suprindo as suas necessidades e revelando o quanto Deus te ama. Eu declaro em nome de Jesus a cura de Deus no seu corpo, em nome de Jesus a provisão de Deus no teu trabalho, a bênção de Deus na tua casa, em nome de Jesus.